Olá, vamos começar a nossa segunda parte da aula de hoje, em que estamos revisando o conceito de funções. Então, esse aqui é o último exemplo que vimos, na primeira parte. E aí, aqui vamos analisar, que a gente já vem refrisando, né? Mas aqui a gente só vai saber mais claro o que todos esses exemplos que a gente viu têm em comum. O que toda aquela situação, né? Tanto do consumo, quanto da pluviometria, quanto do prédio, eles têm em comum, né? São dois conjuntos, né? Ou seja, são duas grandezas associadas. Tá? Para ficar bem claro, então vamos ver. Aqui, quem são as grandezas? Quilometragem, né? O conjunto dos quilômetros, você pode pensar em quilometragem, e o conjunto dos litros. Tá? Então, se você for pensar aqui, então você teria aqui quilômetros, né? Quilômetros e litros. Você está associando a cada quilômetro, você está associando uma certa quantidade de litros. Qual que é a interpretação disso? É, numa viagem de tantos quilômetros, você está associando y litros. Tá? No caso aqui da pluviometria, para cada mês, você está associando é, hum, variação pluviométrica. Né? Então, de novo, para cada x mês, você está associando uma certa variação pluviométrica. E a interpretação é que no mês x, a variação pluviométrica foi de y. No exemplo do prédio, né, é mais fácil. Para cada andar, na verdade, para cada número do andar, você associa uma altura. De novo, qual que é a interpretação aqui? Para cada número do andar, você está associando qual que é, você está associando y, que é a altura em relação à altura desse andar em relação ao nível do chão. Tá? Então você tem dois conjuntos ou duas grandezas associadas. Existe uma relação entre esses dois conjuntos, né? Tem lá, como já estamos dizendo, tem uma relação entre esses dois conjuntos. No caso do consumo, então tinha lá quilometragem e litros. Qual que é a associação? Ah, você está associando determinado quilômetro a determinado litro, porque a associação que você está fazendo lá é que para essa quantidade de quilômetros é necessário essa quantidade de litros. Tudo bem? Então, para x quilômetros, eu vou precisar de y litros. Essa é a associação no primeiro exemplo. No caso da pluviometria, nesse mês eu tenho essa variação de pluviometria. Tudo bem? Então você tem um conjunto de meses, um conjunto de variação pluviométrica. Qual que é a associação que você faz? Para cada mês, você está associando a variação pluviométrica daquele mês. No caso do prédio, o que você está fazendo? Você tem lá um conjunto que tem os números, esses números representam andares, e você está associando para cada andar, você vai lá no conjunto das alturas, né? Você está associando a cada andar a altura desse andar em relação ao nível do solo. Então tem uma associação entre esses dois elementos. E assim, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que tem no conceito de função é assim, essa associação que você está fazendo, ela tem que ser chamado de unívoca, né? Ela tem que ser unívoca. O que isso quer dizer? Que para cada elemento do primeiro conjunto, então para cada elemento do primeiro conjunto, associamos um único elemento do segundo conjunto. Tudo bem? Tá? Então, esse é um conceito assim, essencial quando estamos estudando funções. Nesse exemplo aqui, ó, então você tem o primeiro conjunto, que era o conjunto dos quilômetros, o segundo, que era de litros. Para cada x, você está associando um único quantidade em litros. Tá? Então, no sentido assim que, claro, aqui você está pensando em tudo de forma precisa, né? Então, em 100 quilômetros eu vou gastar 10 litros, tá?
Não faz sentido eu falar em 100 quilômetros eu vou gastar 10 litros, eu vou gastar 10 litros, 20 litros, 50 litros. Não faz sentido, né? Tudo bem, você poderia até dar uma interpretação para isso, mas pensando nesse exemplo é claro aqui que as coisas são precisas, você sabe como é que a sua viagem vai ser feita, tá? A gente só está considerando aqui um caso simples, tá? Que a- as soluções, a, solu a modelagem aqui está bem simples, tá? Você poderia falar, ah, mas vai depender da carga do carro, tal. Não, mas aqui a gente está pensando tudo simples, está tudo fixo. Você carregou o seu carro, então com o seu carro carregado do modo que está, você sabe que ele faz exatamente 10 quilômetros por litro, tá? Então aqui. Então, para cada quilometragem, você associa uma quantidade de litros e só uma quantidade. Não tem duas quantidades, tá? No caso da pluviometria, né? Então, primeiro conjunto dos meses e o segundo conjunto é o conjunto das variações pluviométricas, né? Então, para cada mês, então aqui na verdade são duas informações. Pensa só no real, tá? Só no real, na variação pluviométrica real. Então você vai lá para cada mês, né? Por exemplo, nesse mês daqui, acho que é maio de 2015, você associou essa variação pluviométrica aqui que deve estar por aqui, né? Então você associou essa variação pluviométrica aqui. E você só associou ela, não tem mais. Por exemplo, a variação pluviométrica do mês de maio de 2015 foi de 70. Então a variação pluviométrica do mês de maio de 2015 foi 70. Então você associou a variação x sendo igual a 2015 0,5, né? Então maio, você associou y igual a 70. Tudo bem? Então, para o mês de maio, você associou uma única variação pluviométrica que é 70. Tudo bem? E isso vai valer para qualquer um dos outros meses que você escolher. Só está associado um único elemento aqui. Tudo bem? E no prédio é mais fácil. Você definiu que a sua função ele pega a altura do chão até o piso do andar. Está definido isso. Cadê aqui? Ó? É a altura de um andar medida a partir do nível da rua até o piso desse andar. Está definido. É isso que a gente está medindo. Então, quando você mede, para cada um dos andares, você tem uma determinada altura e só um número de altura. Tá? Então, por exemplo, aqui no andar 3, você está associando a altura 11. E é 11 e apenas 11, tá? Não é 11, é 11, é 12, pode ser 10 também. Não, isso aqui não faz sentido. Você está associando uma única altura, que é o 10, e acabou. Tudo bem? Então, para cada elemento do andar, você associa apenas um elemento do outro domínio y, que é a altura. Tudo bem? Então, isso que a gente quer dizer com essa palavra unívoca. Para cada elemento ali do primeiro conjunto, você associa alguém do segundo conjunto. Então é importante, você tem que associar alguém do segundo conjunto. Mas uma vez que você associou um elemento desse conjunto, é só esse e apenas esse elemento. Tá? Você não pode associar mais elementos. Bom, com o que a gente viu o que essas três propriedades, né, que um conjunto essas três propriedades, né, que são semelhantes nos três exemplos que vimos, o que a gente faz? A gente abstrai essas propriedades, todas essas três propriedades, se abstrai isso, e essa abstração, assim, que é um fenômeno que ocorreu. Vocês viram que são três exemplos distintos, mas esses três exemplos carregavam, de certa forma, essas três propriedades, né? Você tinha dois conjuntos, você tinha uma relação entre esses dois conjuntos, e de tal forma que essa relação era que você pegava sempre um elemento do primeiro conjunto, associava a um único elemento do segundo conjunto. Todos os três exemplos satisfazem esse tipo de relação, de propriedade. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega, abstrai essa propriedade e chama essa abstração de função. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos definir, então, formalmente o que seria uma função. Vamos definir o que é função. Então, você tem que ter dois conjuntos, A e B. O que eram esses conjuntos? Qual que era o papel desses conjuntos no nosso exemplo? Era aquilo que a gente estava chamando de grandezas.
Tá? São duas grandezas. O A e B são um conjunto de duas grandezas. O primeiro exemplo aqui era quilômetros e o B era litros. No exemplo do prédio, o A era o andar, o número do andar, e o B era a altura. Tudo bem? Então você tem dois conjuntos A e B, e você tem uma relação de A e B. Tudo bem? De A em B. Satisfaz as propriedades. As propriedades que a gente viu no slide anterior. Todo elemento de A está associado a um elemento de B. Tudo bem? Então, para todo elemento de A, tem que estar associado a um elemento de B. E além disso, né, todo elemento de A está associado a um elemento de B pelo primeiro, mas essa associação é única, tá? Então, todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Tudo bem? Se você tiver esse tipo de relação, dois conjuntos, uma relação de A em B que satisfaz a 1 e a 2, né? Ou você pode olhar só a 2, se diz que você tem uma função de A em B. Tudo bem? Então essa é a nossa definição. O que é uma função? É dado dois conjuntos, vou chamar ele de A e B, e existe uma associação que para cada elemento do conjunto A é elevado em um único elemento do conjunto B. E além disso, essa associação é única, né? É elevada em um único elemento do conjunto B. Quando você tem todas essas propriedades, o que você tem é uma função de A em B. Tá? Como que isso aqui ficaria num diagrama de Venn? Como que seria um diagrama de uma função? Então você tem dois conjuntos. Você tem um conjunto A, depois você tem um conjunto B. Então esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. E aí vamos pensar nos elementos do conjunto A dessa forma. Então, os elementos do conjunto A são esses elementos. Tá. E o que seria, então? Você tem o conjunto A e tem o conjunto B, e você tem uma associação que para cada elemento de A tem que estar associado um elemento do conjunto B. Então, por exemplo, um exemplo seria esse elemento está sendo associado a esse está sendo associado a esse daqui está sendo associado a esse daqui eu associo a esse daqui eu associo a esse, e esse daqui eu associo a esse. Né? Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Estou chamando isso aqui de f. Então, isso aqui seria uma representação de uma função. Então, estou associando cada elemento de A, estou associando a um elemento de B. Tudo bem? E aí vamos aproveitar só para ficar bem claro o que é a definição de uma função, quando que é e quando não é. Que é assim. Então, aqui eu tenho uma representação gráfica, né, de uma função, uma representação através do diagrama de Venn. Então, para cada elemento, aí você checa, para cada elemento de A, está associado um único elemento do conjunto B. Ok, isso aqui está satisfeito, né? Para cada elemento de A, está saindo uma flecha, chegando no conjunto B, e só chega em um elemento. Então, para cada elemento de A, só sai uma flecha, chegando em algum elemento de B. Ok. Então, isso aqui é uma função. Alguém pode observar, mas olha, esse elemento aqui do conjunto B meio que está sozinho, né? Não tem ninguém sendo associado a ele. Para a função, isso tudo bem, tá bom? Como é o conjunto B, né? Você pode pensar o conjunto B como conjunto onde as flechas estão chegando. Pode ser que algum ponto fique sem nenhuma flecha chegando nele. Tudo bem? Isso tá ok, não tem problema. Uma outra situação que pode ocorrer é o seguinte. Um elemento A está sendo associado a um elemento que já foi associado a um outro elemento de A, dessa forma.
Então, esse elemento aqui está sendo associado a esse elemento de B, mas esse elemento aqui também está sendo associado a esse elemento de B. De novo, tudo bem, isso aqui continua sendo uma função, tá? Porque se você olhar a definição, o que ele pede é cada elemento de A está associado a um elemento de B e essa associação é única. Ó, esse elemento você associou a esse elemento aqui do conjunto B. Você associou só a esse elemento. Esse elemento aqui também se associou a esse elemento aqui, mas observe que a associação desse ponto no que está chegando é um só. Você está associando a um ponto só. Então, tudo bem. Isso aqui ainda continua sendo uma função. Tudo bem? Continua sendo uma função. Tá? Porque vocês podem até pensar, mas tem um ponto aqui ó, que tem duas flechas chegando nele. Quando a flecha está chegando no ponto, não tem problema. Eu posso ter repetido. Tudo bem? Pode ter dois elementos de A que quando chegam a dois elementos de A que estão sendo associados ao mesmo elemento do conjunto B. Isso não tem problema na nossa definição. Tá? Então isso aqui continua sendo uma função. O problema seria esse. Ó. Você fazer isso. Ó. Tá? Isso é um problema. Por quê? A um elemento do conjunto A, que é esse ponto, você está associando dois elementos do conjunto B. Tudo bem? Logo, isso aqui não pode ser função. Não é função. Tá? Isso já não é função. Não. Isso não é função. Por quê? Porque, diferentemente do caso anterior, é um elemento de A. De um elemento de A está saindo duas flechas e estão chegando em pontos distintos. Isso não pode para a função. Tudo bem? Porque o conjunto A está associando a dois elementos do conjunto B. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo que não é função. Tá? Tá, tem mais casos onde que isso aqui pode deixar de ser função? Tem. Esse caso, por exemplo. Por que isso aqui, do jeito que está desenhado agora, por que esse desenho não é o exemplo desenho de uma função? Por quê? Você fala, cada elemento aqui do conjunto A, estou associando um elemento do conjunto B. Isso é verdade? Não, né? Faltou esse aqui, ó. Esse elemento aqui a gente não tá sendo associado a ninguém do conjunto B. Então não pode ser função. Tudo bem? Legal? Então esse aqui também não é função. Por quê? Porque esse elemento aqui, ó, vou até escrever, esse aqui não está sendo associado a ninguém do conjunto B, tá? Como é o conjunto A, que você pode pensar que é o conjunto de partida da função, vocês vão ver que eles têm nomes próprios para isso, tá? Mas vamos pensar no conjunto A como o conjunto de partida da função. Todo elemento do conjunto A tem que estar associado a alguém do conjunto B, tá? Nesse caso aqui, você vê que esse ponto aqui, né, do conjunto A, não está sendo associado a ninguém do conjunto B. Tudo bem? Então, não pode ser função, tá? Então, acho que esses são todos os casos, né, que pode confundir vocês na hora de definir o que é função ou o que não é uma função. Acho que tem uns exemplos aqui bem mais claros, mais reais. Tá? Antes de a gente ver, só uma questão de notação. Então vocês vão ver que notação para função tem vários, né? Vamos ver algumas notações, né? Pela definição lá, você tinha um conjunto A e B. Tem um conjunto A e B, né? Tem um conjunto A e o um conjunto B. Então, para cada elemento de A, né? Então, lembrar a notação ali que a gente fez a revisão de conjuntos na primeira aula. Então, para cada elemento de A, cada x pertencente a A, está associado um único elemento y pertencente a B. Tudo bem? Um jeito compacto de se escrever isso é assim, né? Você escreve que o y é igual a uma f de x. Tudo bem? Tá? E aí tem até alguns nomes que você pode dar. Isso aqui é a imagem de x. Tá? O y é a imagem de x. O f é o nome da função. Tá? E o x, você pode também chamar ela de variável
variável. Pode chamar de variável. Então, isso aqui é uma notação compacta para dizer que o y, né, o elemento que você está pegando do conjunto B, está associado ao elemento x do conjunto A. Tudo bem? E que associação é essa? A associação essa é dada pela sua função f. Tudo bem? Então é comum a gente simplesmente escrever que y é igual a f de x. Tá? Onde que o f aqui é só o nome que você está dando para a função. Tudo bem? Então y é igual a f de x. Por exemplo, né? Ó, tá. Usando essa notação, né? Nossos exemplos anteriores, por exemplo, no caso aqui, ó, aqui. Nesse exemplo aqui, então suponha que essa função consumo você está chamando pela letra f também, tá? Então o que você está falando? Você está falando que, ó, em 100 km eu vou gastar 10 litros. Então você está falando que 10 litros é igual a f de 100. Tudo bem? Então dizer isso, né, que então em 10 km eu vou gastar 10 litros, usando essa função você está falando que 10 litros é igual a f de 100. Tudo bem? Também você pode escrever que 15 litros, talvez até de forma compacta, né, como você já sabe as grandezas, você pode falar que 15 é igual a f de 150. Tudo bem? Então essa é aquela notação que que a gente colocou ali no final, quer dizer isso. 15 é igual a f de 150. Tá? Nos outros exemplos, aqui é x é o mês, y é a variação pluviométrica, né? Então essa relação que eu escrevi aqui, lembra, aquele f lá que eu coloquei, aquele f é o nome que você está dando para a sua função, tudo bem? E nome é uma coisa que você pode dar, colocar qualquer nome. Vamos escrever a função de pluviometria como sendo a letra P, tá? Então nesse caso aqui embaixo, ó, x sendo igual a maio de 2015, você está associando a variação pluviométrica de 70, você pode escrever assim, ó, 70 é igual o nome da sua relação, tá? Então a gente escreveu ali embaixo f, né? Você pode pensar que f vem da palavra função, mas não. O f ali é só o nome que você está dando para a sua função. Aqui eu vou chamar de p, né? Porque é pluviometria. Então 70 é igual p, que é o nome da minha relação, de quem? De 2015, 05. Tudo bem? Então 70 é igual a p de 2015, 05. Nesse caso aqui, essa relação x igual a 3, y igual a 1, então o prédio, né? Vou chamar também essa relação aqui de P, que vem de prédio, né? A altura, vou escrever melhor, altura. Então eu vou escrever, o nome da minha função vai ser A de altura, tudo bem? Então nesse caso aqui, ó, que a gente viu, ó, no andar 3, a altura é 11. Então eu posso escrever assim, ó, 11 é igual à altura do andar 3. Tudo bem? É só um jeito, uma anotação que a gente usa para ficar mais fácil, tá? Ao invés de ficar sempre escrevendo, 3 é a altura, ou 11 é a altura do andar 3. Você simplesmente escreve assim, 11 é igual a de 3. Quer dizer que a altura do andar 3 é igual a 11. Tudo bem? É só uma questão de notação. Nossa, não sei o que aconteceu aqui. Isso aqui eu acho que posso deletar. Tá. De novo, mais algumas, agora aqui notação, né? Você sempre diz que o y, né, como eu já tinha escrito, né, o y é a imagem de x por f, tudo bem? Então esse elemento y aqui é a imagem de x por f. E tá, e agora vamos, eu tinha dito, né, que ele, tanto o conjunto A quanto o conjunto B tem nome específico. O conjunto no qual está partindo as flechas, né, ou seja, o primeiro conjunto que você está considerando, ele é chamado de domínio da função. Domínio, tudo bem? Então aquele primeiro conjunto é sempre chamado de domínio, tá? Sempre bom olhar os exemplos. Ó, aqui. Ó, o domínio daqui é o quê? Você pode pensar que é o conjunto dos quilômetros, né?
Então, domínio nesse nosso primeiro exemplo aqui do consumo são os quilômetros, tá? Porque sempre está associando quilômetro, você pega um quilômetro, determinada quilometragem e associa a algum litro. Então, domínio aqui é o quilômetros. Aqui, que é um domínio? Que é um domínio? Meses, né? Meses de 2013, 12 até 2016, 11. Tudo bem? Então, o que é o domínio aqui dessa relação de pluviometria que eu estou denotando por P? O domínio são os meses que vão de dezembro, né? Tá aqui, ó, de 2013 até chegar a novembro de 2016. Esse é o nosso domínio para esse exemplo. E aqui, quem é um domínio? Domínio é andares do prédio. Tudo bem? Então, domínios são todos os andares do prédio. Mais especificamente, você poderia escrever que são os números correspondentes aos andares do prédio. Tá? Mas aqui já fica claro, né? Que o domínio são os andares do prédio. E depois, o conjunto B é denominado de contradomínio da função f. Tudo bem? Então, o conjunto B, onde chega, a gente chama de contradomínio. Vamos de novo olhar nossos exemplos. Então, o domínio são quilômetros e o contradomínio são o quê? Litros. Tudo bem? Litros. Você pode pensar como números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, o contradomínio nesse nosso primeiro exemplo de consumo são litros. Então, você está associando o domínio quilômetros, você está associando a litros. No caso aqui da pluviometria, quem é o contradomínio? Mas está ficando um pouco... Contradomínio nesse caso é o que? As variações pluviométricas. Tá? São as variações pluviométricas. Tudo bem? São as variações pluviométricas. Legal. E no exemplo dos prédios, o contradomínio, deixa eu aumentar aqui. Contradomínio nesse caso são o que? Alturas. Tá? Mais especificamente, em vez de escrever alturas, você podia simplesmente escrever alturas em relação a números, né? Então seria o menos 3, 7, 11, 15, assim por diante. Tá? Mas de uma forma bem resumida, assim, você pode pensar que contradomínio aqui são alturas. São medidas de alturas. Tá, esse é o que é chamado de contradomínio da função. Então tem o A e o B. O A, aonde estão partindo, né, as relações, né, onde estão no diagrama, onde estão partindo as flechas, é o domínio, e aonde que está chegando as flechas, você chama de contradomínio. Tudo bem? Alguns outros exemplos de funções, funções assim na vida real, né? Você tem aquela relação aluno e o RA, que vocês têm, né, na UTF-PR. O aluno e aí você associa o número de RA, né? Tudo bem? Então aqui você teria o conjunto dos alunos. Esse fica mais interessante de entender, aquele conceito de
que a cada elemento você associa um único elemento do conjunto do contradomínio. Então aqui alunos e números de RA, né? Então, qual que é uma propriedade interessante? Que cada aluno, então vocês em particular, mas qualquer aluno aí da UTF, qualquer aluno, então se aqui todos os conjuntos dos alunos da UTF-PR, cada aluno tem associado lá a ele um número de RA. Tudo bem? Tem que estar associado. Tá? E por que que isso aqui é uma função? Aí fica fácil de ver. Um jeito disso aqui não ser função seria... Bom, primeiro a gente sabe que todo aluno que está aqui, todo aluno tem que ter um RA. Tem que ter, tá? Tem que ter. Então, aquela condição de ter um elemento desse conjunto que não está associado a ninguém não é satisfeita. Então, isso aqui, tudo bem. A outra condição, de tal forma que isso aqui não virasse uma função, é se um aluno tivesse associado dois números de RA. Tá? Isso não pode ser verdade, né? Acredito que não seja. Acredito que cada aluno da UTF tem um número de RA e esse número é único, ele não pode ter dois números, né? Era como se ele tivesse dois de RG, dois números de identidade, ou dois CPF, tá? Isso não faz sentido. Então, esse tipo de coisa que eu desenhei não existe, não pode ter nessa função, nessa relação, né, aluno-RA. Logo, essa relação aluno-RA, posso até chamar de R, né? R eu acho que é de registro, é uma função. Tudo bem? Então aí acho que fica bem claro entender quando que é uma função e quando não é. Não seria uma função se nesse caso cada um não, se pelo menos tivesse um aluno com dois RA diferentes, tá? Como isso não ocorre, pelo menos não pode ocorrer, então você pode falar que essa relação que eu estou chamando de R, né, sei lá, de registro, é uma função, tudo bem? Um outro exemplo, né? Na verdade, isso aqui é um exemplo de que não é função. Você tem um conjunto das pessoas e aqui você tem um conjunto de número de celular. Então, pessoas. Aqui são todos os possíveis números de celulares. Telefones, né? Tanto faz. Pessoas e número de celulares. Aí, isso aqui é uma função? Você pensar assim, dessa forma, dessa relação. Pessoa se associa ao número de celular. Isso aqui é uma função? Ela não é e ela não é por dois motivos. Primeiro, tem pessoas aqui, pode ter pessoas, vocês devem conhecer, claro, deve ter pessoas que não têm número, não tem celular. Se ele não tem celular em particular, ele não tem número de celular. Então, tem pessoas aqui nesse conjunto de pessoas, todas as pessoas, você deve conhecer alguém que não tem celular. Então, em particular, não vai ter número de celular. Então, é um elemento que está aqui que você não está associando a ninguém, tá? Pronto, só por isso já não é uma função. Essa relação aqui, ó, pessoa e número de celular, essa relação já não é uma função por isso. Acabou, tá? Mas mais ainda, tem mais problema. Por quê? Por exemplo, vocês também devem, talvez, muito tenham essa situação, que, do caso que uma pessoa, né? Por exemplo, vocês ou eu, tanto faz, você tem uma pessoa que vai ter o quê? Mais do que um número de celular, né? Porque usa com operador diferente, não sei, tanto faz. Mas é comum isso, né? Ter uma pessoa que tenha mais do que um número de celular. Tudo bem? Então, de novo, é outro problema, porque para cada um elemento desse conjunto, você está associando mais do que um elemento do conjunto de número de celulares. Esse é mais um motivo para que essa relação que está aqui, né, de pessoas de número de celular, não é mais um motivo para que não seja uma função. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de que não é função. Tá legal? Isso aqui é relação.
E assim, legal, a gente está falando de forma um pouco abstrata do conceito de função, mas o que estaremos interessados aqui é quando as funções são dadas analiticamente. O que é dado analiticamente? Quer dizer assim, que lembra, a gente tem essa relação assim que fala, eu escrevi como y sendo uma função de x, tá? Quando tanto o domínio quanto o contradomínio são conjuntos numéricos, que é o que a gente vai estar interessado aqui nesse curso, você pode escrever o y, né? Y sendo uma função de x, e você pode escrever o y como sendo uma expressão analítica que envolva a variável x. Então deixa eu deixar mais claro. Quando você está olhando no nosso exemplo da função, que era o RA, né, que eu chamei de R, registro, em teoria, em prática, assim, parece não existir uma relação analítica que associa cada aluno ao seu RA, tudo bem? Então não existe uma função, não existe uma relação analítica entre você e o seu RA. Tá? Começar primeiro porque você, sei lá, você poderia pensar você como, por exemplo, seu nome, então não teria uma relação, a gente não conseguiria escrever uma relação analítica. Analítica, bem, mas aqui você poderia entender no sentido assim, uma expressão matemática, tudo bem? Você não consegue escrever uma expressão matemática que você coloca seu nome nessa expressão e te dá o seu RA. Mas, quando você, inclusive nos casos em que você está considerando conjuntos numéricos, pode ser que você consiga escrever uma expressão analítica. Que é assim, ó. Vamos voltar no exemplo do prédio. Tá? Vamos ao exemplo do prédio. No exemplo do prédio, tem esse exemplo do prédio aqui, né? Aí, aqui tem algumas informações, né? Tem o número do andar e a sua altura em metros. Aí, assim, só olhando essa tabelinha, primeiro assim, ele fala que todos os andares eles têm a mesma altura. Tipo, a altura de um andar para o outro, né? A altura assim é sempre a mesma. Você já consegue descobrir quem é essa mesma altura? Né? Porque está falando assim, ó. Você olha aqui nesse prédio, deixa eu dar um zoom aqui. Cada um desses espacinhos, cada um desses espaços aqui, ó. Essa altura, essa altura, essa altura, tanto faz. É tudo a mesma coisa, tá? A altura do andar é a mesma. Se a altura do andar é a mesma e você tem essa tabela, então no andar 1 eu estou com 3 metros, no andar 2 eu estou com 7, no andar 3 eu estou com 11, no andar 4 eu estou com 15. Qual que é essa altura que é sempre a mesma entre os andares? Fácil, né? De 3 para 7 subiu quanto? 4. 4 metros. De 7 para 11 subiu quanto? 4. De 11 para 15, 4. Então, o que acontece? Cada um desses andares vai ter 4 metros. Tá? Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. Certo? Aí assim, ó, vamos olhar um pouco esse exemplo. Você sabe que tem 4 metros. Aí você olha, ó, quando a variável é 1, isso aqui está assumindo 3. Tá? Quando a variável 1, isso aqui está assumindo 3. Quando a variável é 2, isso aqui está assumindo 7. Quando o número andar é 3, isso aqui assume 11. Aí você olha, 4 é a altura padrão de cada andar. 1. Se você fizer 4 vezes 1, dá 4, não dá 3. Tá? Então 4 vezes 1, 4 vezes 1 vai dar 4, não dá 3. Mas você pensa, seria o 4 menos 1. Tá? O 2, quando você fazer 4 vezes 2 dá 8. Aqui está dando 7. Mas tudo bem, então parece que está dando 2 vezes 4, que é 8, menos 1, que é 7. E aí você vai olhando para o resto e faz sentido, né? O 3 deu 11. Ah, mas 11 é a mesma coisa que 3 vezes 4 menos 1. Então parece que você está sempre associando o x à altura. Qual que vai ser a altura do piso x, né? Do andar x? Vai ser 4x menos 1. Tá? Você pode testar. Ó. Quando x for 1, aqui vai dar 4 vezes 1 dá 4, menos 1, 3. Exatamente o que está aqui. Quando for 2, então vai ser 4 vezes 2 dá 8, menos 1, 7. Quando for 3, vai dar 4 vezes 3, que dá 12, menos 1, dá 11. Aqui.
Tá dando certinho. Quando for 4, vai ficar 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Tá? Então parece que essa é a relação, né? A relação analítica que a gente pode ter. Tudo bem? E você vê que funciona inclusive para garagem. Quando a garagem aqui eu estou indicando como 0, se você colocar o x igual a 0, vai ficar 4 vezes 0 dá 0, vai sobrar o quê? Menos 1. Olha, é justamente o que está aqui, ó. Né? Então, no exemplo do prédio, o que você está concluindo lá? No exemplo do prédio, você pode escrever aquela relação do prédio, né? Então, y igual a f de x, você pode escrever ele assim, ó. O y, que é a altura, é igual a como é que era? É 4 vezes x menos 1. Tudo bem? Tá? Porque dado o x, você sabe que quem vai estar associado ao x vai ser o y, onde o y é dado por 4 vezes x menos 1. Tudo bem? E tem várias maneiras de escrever isso. Eu posso sempre melhorar um pouco as anotações, escrever assim, ó, que o f de x é igual a 4 vezes x menos 1. Tudo bem? Então, porque isso aqui quer descobrir uma expressão analítica para a função, tá? E isso aqui é dizer que a função é dada de forma analítica. E é com esse tipo de função, dado dessa forma, que vamos trabalhar nesse curso. Tudo bem? São expressões que f de x igual a 4x menos 1. Tá? Tudo bem? Então, geralmente, quando vocês veem no exercício e o que vamos trabalhar aqui daqui para frente, mas vocês podem ver bastante no exercício, são funções que ao invés de dar para você, falando qual que é a associação, explicando o que é a associação, ele já te dá de uma vez a relação de forma analítica. Né? Um exemplo. Ó. Um exemplo. Suponha que ele fala que o conjunto A, o A é o conjunto que tem o elemento 0, 1, 3 e 2. O B é um conjunto que ele tem o 0, o 2, o 6 e o 4. Tudo bem? Aí a função, a relação que ele vai escrever aqui entre A e B, ele pode escrever assim, ó. Ele fala que existe uma função que vai de A em B. Qual que é uma notação para isso? Ele escreve assim, ó. É uma f, 2 ponto, que vai de A, aí flechinha, que chega em B. Tá? Então, isso aqui lê-se, né? F de A em B. Tá? Então, é uma função que vai de A em B. Então, a notação é essa, tá? É uma notação que vamos usar bastante. E fala que é uma F de A em B. Isso aqui está simplesmente dizendo que essa função, essa relação F é uma função e ela vai do domínio A no contradomínio B. Tá? Onde A e B são dados aqui em cima. Tá? E além disso, ele te dá para você a expressão. Ele fala que a relação é assim, ó. O x, cada elemento aqui do conjunto A, que eu estou chamando genericamente de x, ele vai estar associado ao elemento de B, que eu vou chamar de 2x. Tudo bem? Então, geralmente as funções são dadas dessa maneira. E como é que você poderia fazer a associação? E que tipo de associação é essa? Essa é a associação. Deixa eu escrever aqui. Se você fosse usar o diagrama, que aqui é o conjunto A, que é o conjunto B. No conjunto A você vai ter então quem? Você tem 0, 1, 3 e 2. Então, você tem 0, 1, 3 e 2. Aqui você vai ter 0, 2, 6 e 4. Tá? Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Como é que você desenharia essa função? Então tá aqui a expressão dela. Ele está falando que essa função está associando o x, elemento do A, ao elemento 2 vezes x do B. Então você faz, ó. Quando for 0, então o 0, você coloca o x no lugar do 0, vai aparecer assim, né? Então f do 0 vai ser igual a quem? Ó, você trocou o x pelo 0. Vem aqui na expressão também troca por 0. Então vai ficar 2 vezes 0, que é quanto? 0. O que ele está falando?
Tá falando que você está associando o zero do conjunto A com o zero do conjunto B. Tudo bem? Ou seja, você está fazendo essa setinha aqui, ó. Tudo bem? Aí o 1. 1 você faz a mesma coisa. Então, f de 1 vai estar associado a quem? Pela nossa expressão, é 2 vezes o x. X é 1, então ficar 2 vezes 1. Que é quanto? 2. Então, 1 está sendo associado ao 2. Aí você continua, né? O f de 3 está sendo associado a quem? Ele está sendo associado a 2 vezes o x. Como o x é 3, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então, 3 está sendo associado ao 6. E agora, por último, o f de 2 está sendo associado a quem? A 2 vezes 2, que é igual a 4. Você vem para cá, pronto. Tudo bem? Então, na verdade, da expressão de forma analítica, né, que é o que vamos trabalhar, que é a forma no qual vamos trabalhar mais durante o decorrer dessa disciplina, ela é mais comum, mas você pode recobrar, né, as formas gráficas através, usando simplesmente a relação. Tudo bem? Legal. Bom, essa aqui então era a nossa revisão da parte de funções, né? Então vimos que era uma função, relembramos o que era uma função, e vimos também o conceito de domínio, que é o que está aqui em verde, é o conjunto onde saem as relações, e o contradomínio, que é o conjunto B, que você pode pensar que é onde está chegando aqui as flechas. Tudo bem? Bom, por hoje, nessa aula era isso que eu queria passar. Até a próxima aula.